Fala, fia, hoje o dia é de decisão e o Corinthians precisa entrar em campo com tudo, e no vídeo de agora Chico Garcia traz informações importantes. Não me invente, porque esses jogos eles também são determinantes para a permanência dele. Então, ele vai precisar fazer um feijão com arroz bem bonitinho, mesmo que ele perca o título, porque se ele inventar e acabar tomando uma chapuletada, ele pode ser que nem treine o time na volta. E depois tem o Samir revelando bastidores sobre o futuro do técnico Ramon Dias no comando do Timão, então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e bora acompanhar o vídeo. Porque o Corinthians divulgou informações, fotos, imagens do último dia de trabalho, neste sábado, quando o técnico Ramon Dias levou os seus jogadores a campo e lá estava Rodrigo Garro trabalhando com bola, ou seja, participando da atividade. A gente sabe que ele tem sentido dores no joelho, está sofrendo infiltrações, passando por infiltrações, melhor dizendo, para poder suportar as dores que têm ocorrido, só que a gente está num momento, diferente. Nós estamos falando de uma final de Paulista que o clube não chegava há 5 anos. Com a possibilidade de ganhar um título que não vem a 6, com a possibilidade de interromper um tetracampeonato do rival e com tudo que envolve esse primeiro derby, esses 2 derbys aí na grande decisão do Paulistão. Então, é o seguinte, nessa hora não tem jeito, vai todo mundo para campo, para o sacrifício, como ele fez, inclusive, no jogo contra o Barcelona, em que talvez, numa condição normal, ele não tivesse jogado, ou ficasse para segundo tempo, mas como o Corinthians precisava de Rodrigo Garro, ele foi para campo. Teve uns dias de trabalho, dentro de uma cautela do departamento médico, segura ele um pouco num dia, no outro trabalha um pouco mais forte. Tem a questão do medicamento que acaba sendo utilizado, para que ele consiga suportar essas dores. Agora, depois desse jogo de domingo, do jogo desse domingo, tem 11 dias aí para o Rodrigo Garro poder descansar, recuperar, trabalhar melhor e aí estar a pleno para a grande decisão no dia 27. Então, assim, nesse primeiro jogo, não tem como, gente? Você precisa ter os seus melhores jogadores. Então, Rodrigo Garro estará em campo e ele é fundamental. Quando o Garro está no seu nível, está com a possibilidade de assistir os seus companheiros, especialmente os homens do ataque, a gente sabe como o Corinthians funciona diferente. Então, até porque não tem o Coronado está machucado, você conseguiria jogar com o Memphis recuado e o Romero espetado, mas não é a mesma coisa, até porque o Memphis também está devendo, nesse sentido. E a gente sabe, o melhor momento do trio ofensivo ocorreu ano passado com Garro na armação, Memphis e Yuri no ataque. Isso deve acontecer. A única alteração, na verdade, de tudo que a gente tem visto aí sobre escalações, às vezes o Ramon dá uma inventada e tal, é justamente o Angileri na lateral esquerda. E convenhamos que é um grandioso acréscimo. Estamos falando de um lateral que resolve todos os problemas da lateral esquerda do Corinthians. A diferença é absurda em relação aos outros dois. Então, o Angileri ali resolve alguns problemas. No lado direito, o Mateuzinho até acho que voltou a crescer. Depois de ter começado um pouco oscilante, ele termina o ano bem, começa o ano como alguns jogadores, acho que o Corinthians como um todo, por muitas trocas, preservações, e até algumas invenções no esquema tático, o Ramon também não favoreceu tanto assim o seu time, o seu elenco. O Mateuzinho acho que agora começou a recuperar o seu bom futebol. Ele não é um craque, ele não é uma afirmação, ele não é um cara que você possa entender como uma solução definitiva, mas se ele jogar o que jogou no ano passado, eu acho que ele cumpre bem. E é um cara que se doa, Eu acho que o Corinthians hoje precisa disso. Claro que a questão técnica ela é preponderante, mas precisa também de jogadores que entendam o valor de uma final, o valor de vestir a camisa do Corinthians e representar o clube dentro de campo. Acho que é isso que é o primeiro ponto, E o Mateuzinho faz isso, a gente sabe disso. Então as laterais estão resolvidas. A dupla de zaga, acho que o Félix Torres conquistou no campo a titularidade esse ano, o que é uma pena, porque o André Ramalho terminou muito bem o ano, mas não dá para hoje tirar o Félix Torres e o Gustavo Henrique. Acho que os dois formam ali a melhor dupla de zaga que o Corinthians teve no ano. Acho uma pena que o João Pedro Choca tenha sido um pouco arquivado depois do pênalti que ele cometeu lá em Guayaquil contra o Barcelona, Ele chega atrasado na jogada, mas ele também teve bons momentos na temporada, só que depois daquilo meio que foi arquivado, Acho uma pena, mas a dupla de zaga está mantida com o Félix Torres e o Gustavo Henrique. No meio de campo, Ranieri
abrindo o meio-campo, né? Um cara que deu um esteio, né? Um pilar importante para essa defesa que precisava, né, ter uma proteção. Na direita, o José Martínez e na esquerda, o André Carrillo. O Carrillo joga melhor na direita, se sente melhor na direita, mas para o Martínez poder jogar do lado direito onde ele se sente melhor, a formatação tática é essa. Muitas vezes eles alternam, tá? E na ponta do losango, Rodrigo Garro. Ataque com Memphis Depay e Yuri Alberto. Gente, o Palmeiras ele tem um jeito de jogar que até se modificou durante o campeonato, porque o Abel Ferreira também preservou vários jogadores. Ele sentiu muitos desfalques, ainda tem, né, o Gustavo Gomes, tem os jogadores que acabaram saindo do clube, né, o Dudu, o Zé Rafael, o Vitor Reis, né, na defesa, mas aí ele fixa esse Mikael muito bom ao lado do Murilo. Ele tem o Vitor Roque, que tem um jogo só com o Palmeiras e tem um pênalti bem cavado, mas assim, é o pênalti que ele sofre, que é o que dá a vitória ao Palmeiras. O Rafael Veiga voltando a jogar bem, e eu acho que esse é o pulo do gato. O Emiliano Martínez, que foi um cara que chegou abrindo o meio-campo do Palmeiras, é um mordedor, é um cara que ocupa todos os espaços ali no meio. Então esse cara marca e faz o time jogar. Da mesma maneira, Richard Rios, que marca e joga. Então, por isso que eu entendo a escalação com esses três. Ranieri, Martínez e Carrillo. Porque vai ser um duelo tático fantástico no meio quando você considera todos esses jogadores. E o Rafael Veiga, né, gente? Se você não colar alguém no Rafael Veiga, esse cara, ele finaliza e o Veiga começou o ano fisicamente abaixo. Ele não estava conseguindo corresponder. Chega nessa reta final, ele é um cara extremamente decisivo. Ele faz gol em quase todas as finais que ele disputou pelo Palmeiras. Então, se deixar ele finalizar, se deixar ele armar o jogo, então precisa ter alguém na cola dele. Aí você tem M. Martínez, Richard Rios e Rafael Veiga. É onde o coração do Palmeiras, desse time do Palmeiras. São esses três jogadores. Claro que ainda você tem Estevão, Facundo Torres e o Vitor Roque. E aí, as laterais do Corinthians precisam ter muita atenção. Porque o Estevão vai cair na do Fabrício Angelelli. Então ele vai ter que ficar um pouco mais. O Gustavo Henrique, o Fabrício a gente sabe que ele apoia bem para cruzar e tal, só que o Gustavo Henrique ali pelo lado esquerdo, ele não é um zagueiro muito rápido. Então, ou o Ranieri, ou ele vai ter que inverter o Martínez para cair por ali, porque se você deixar o Estevão no mano a mano, né, vocês sabem o que pode acontecer. Tem o Facundo Torres pelo lado esquerdo ofensivo, né, e aí vai pegar o Mateuzinho, e tem o Vitor Roque com muita mobilidade. Eu tô com medo de que por conta disso o Ramon invente um três zagueiros. Eu acho que não, acho que é o time que eu dei para vocês. Mas eu tenho medo de que ele, não, vou tentar segurar esse primeiro jogo, monte três zagueiros, e aí você vai sofrer com entrosamento, você vai sofrer porque o Palmeiras vai empurrar o Corinthians para o seu campo e não vai conseguir conter os avanços desses pontas, porque aí você fixa três jogadores ali, ok, você faz uma linha de 5 baixando os laterais, mas não adianta, você vai abrir espaço à frente da defesa, como aconteceu contra o Barcelona, que o Ramon não me invente, porque esses jogos eles também são determinantes para a permanência dele. Então, ele vai precisar fazer um feijão com arroz bem bonitinho, mesmo que ele perca o título, porque se ele inventar e acabar tomando uma chapuletada, ele pode ser que nem treine o time na volta. O Garcia traz informações importantes para o jogo de hoje. De acordo com ele, o Corinthians finalizou sua preparação com ajustes táticos e a expectativa é de um jogo complicado. Alguns jogadores podem ganhar chances como titular, enquanto outros ainda são dúvida. E aí, a Fiel tá confiante para o jogo de hoje? Quem você escalaria para o jogo decisivo? Comenta aí. Agora vamos falar sobre uma bomba nos bastidores do Timão, futuro de Ramon Dias com Samir Carvalho. Que o Ramon estaria perdendo a quarta. Uma fonte do Corinthians me falou isso, uma fonte importante. Falou, ele vai ter a quarta chance, né? Vamos ver se dessa vez vai. A quarta chance em mata-mata para conquistar algo. A quarta chance vai ter. Caímos na semifinal, né, da Sul-Americana. Porque você olha o Corinthians na semifinal da Sul-Americana e na semifinal da Copa do Brasil, você fala, um título a gente ganha esse ano. Bom, não pode ser. Não, ele consegue cair nos dois. Cair nas duas competições. E aí você tem o Barcelona de Guayaquil, que, pô, não dá para comparar o Barcelona com o Corinthians, né? O do Equador, não.
E aí você consegue tomar 3-0 no primeiro jogo, poupando o melhor jogador do time. Tá? Você poupou o André Carrillo no jogo mais importante do Corinthians em 2025. Tá certo? É brincadeira. É brincadeira. E aí, meu amigo, não tem como. Então, eu acredito, tá? Eu acredito que ele vai cair mesmo assim. Nomes: Tite, nome de Augusto Melo. Não sei se ele vai aceitar. Se o Ramon cair, não sei se ele aceita, mas é o nome do Augusto. Renato Gaúcho é o nome do braço direito do Augusto. Luiz Castro. Luiz Castro tem um problema, tá? Todos no Corinthians gostam dele. Só que ele é o mais caro de todos. Ele é mais caro que o Renato, mais caro que o Tite, mais caro que qualquer técnico, que o Sampaoli. Ele cobra um salário alto, tá? Um salário altíssimo. É mais de 2 milhões por mês. E tem uma coisa, que quando o Corinthians negociou com ele no ano passado, ele pediu 50 milhões de euros em contratações. Senão ele não fechava, tá? O Luiz Castro tem usado isso de estratégia para montar um time com reforços dele. Ele pede o salário, pede luvas e pede 50 milhões em contratações. Tem que estar no contrato. E aí o Corinthians não conseguiu atender isso. Mas é um nome que agrada muito, tá? Isso é uma informação importante para vocês, né? Os nomes vão se aumentando. Teve um que eu não vou nem falar. Tá? Mas vou parar nesses daí, entendeu? Vou parar nesses. Então, enfim, eu tô falando, né, malandro, na visão do Corinthians, tá? Cara é ficar para trás. Eu não acho 2 milhões para um técnico caro, entendeu? A questão é a cláusula de reforços. 2 milhões, pô. O Ramon Dias deve ganhar quanto hoje? Eu tinha o salário do Ramon, né? Vou ter que caçar nos meus vídeos aí. Eu preciso anotar no bloquinho de notas salários, né? Ser mais organizado, para quando vocês perguntarem, eu ir lá. Que eu que dou os salários todos, né? De todo mundo. Então, assim, são pessoas que são nomes aí que estão sendo 1.600.000, então 2 milhões não é muito. Só que acho que é mais do que 2 milhões, é quase 3, né? Não é? É quase 3, não é? Eu dei as negociações lá na época, eu acho que era 3. Acho que era 3. Mas eu fiquei focado mais nessa cláusula aí. E vou falar a real, viu? Se tiver que pagar também 2,5 milhões pro Luiz Castro, meu amigo, não tem problema nenhum. Segundo o Samir, o Corinthians já está avaliando o futuro do técnico Ramon Dias. A diretoria tem debatido internamente sobre os próximos passos e o desempenho do treinador será um fator determinante para sua permanência. Será que o Ramon Dias deve continuar no comando? A diretoria já estaria de olho em outros nomes e com essas informações em mãos, o cenário do Timão está cada vez mais movimentado. Mas o que esperar nos próximos dias? Vamos falar sobre isso agora. O Corinthians entra em campo hoje com a pressão de um jogo decisivo e, além disso, os bastidores do clube seguem agitados. A questão do técnico Ramon Dias ainda está em aberto e o desempenho do time pode influenciar diretamente na sua permanência. Independente do que aconteça hoje, o Corinthians precisa pensar no futuro e em soluções que garantam um time forte para a sequência da temporada. O que vocês acham? Ramon Dias deve ficar no Corinthians ou precisa buscar um novo treinador? Comenta aí, deixa opinião e se gostou do vídeo já deixa o like também, se inscreve no canal, ativa o sininho para acompanhar tudo sobre o Corinthians. Valeu, até o próximo vídeo e vai Corinthians!